Boa noite, gente. Tudo bem? Deixa eu chamar a Bruna aqui para a gente começar. Oi, Oi, Bru. Boa noite. noite. Acho que agora vai dar certo, É, olha. né? Poxa, O que pena que pelo teu não estava conseguindo conectar, né? sim, o Instagram acho que tá me boicotando, que já é segunda semana que eu não consigo entrar pelo meu. Vou ter que resolver essas questões Que técnicas. coisa, né? Eu não sei se é horário, o que que é, mas enfim. Pois é, eu tentava conectar e ficava. Não dava, mas enfim, agora deu. Sim, aham. Mas que bom, então. Pois é, gente. Oi, Marcele, tudo bem? O pessoal Oi, tá Mar. Não certo? vamos chamar ela por engano. Ela tá Sim. colocando ali para não chamar ela por engano. Ah, sim. É, horário é complicado às vezes. É, Mas então, gente, quem está chegando, né, seja muito bem-vindo, bem-vindas. É, a gente era para fazer então pelo meu perfil, mas acredito que apareça nos dois, né? Então vocês podem estar assistindo aí, porque sim. convidei a Érica então para a gente conversar um pouquinho sobre a repetição de padrões, né, na violência doméstica. E aí, para apresentar um pouquinho para quem não conhece, né? Às vezes tem pessoas que vêm do meu perfil, às vezes tem pessoas que vêm do seu. Sim, Então, eu sou advogada, né? Atuo nas áreas criminal e de família pelos direitos das mulheres, né? Com esse foco. E estudo também direito sistêmico, então também com essa abordagem sistêmica, que a Érica também tem conhecimento, né? Então, a Érica, depois, se quiser falar mais um pouquinho de se apresentar, mas a Érica também é advogada, né? Consteladora familiar também. E aí a gente resolveu fazer essa live, né? Devido, principalmente essa ideia já veio lá no início, né, Érica, da pandemia, assim, quando a gente sim, começou com o assunto, né, do aumento de casos de violência. E aí a gente ficou pensando, né, de diferente, de interessante para as pessoas. E essa questão da repetição é algo que eu percebo assim que muita gente às vezes tem dificuldade de entender o porquê, né? E ver que isso realmente acontece, mas por que que isso acontece, né? Eu, sim. desde a minha época de estágio, trabalhei muito em instituição pública, e daí eu acho que até pelo volume, assim, a gente acaba percebendo, nossa, quantas pessoas repetem o mesmo padrão nessa, principalmente nessa questão da violência, né, doméstica. E aí isso vem tanto das pessoas que sofrem, como as pessoas que cometem também. Quando a gente vê a ficha, a gente vê que já foram várias vezes, né, acontecido o cometimento dessa violência. E aí não só com as mesmas pessoas, né, com os mesmos atores, mas também muitas vezes com outros, né, com outros parceiros, outros familiares, né, porque que a violência doméstica, muitas vezes, para dar exemplo, a gente acaba falando de parceiros, mas não é só por eles, né, que acontece. Sim. E aí, então, Érica, eu já vou passar para ti, né? Já começar teus comentários sobre isso. Vamos lá. Então, né, boa noite de novo, porque daí quando a gente abre aqui, fica um pouco tumultuado até começar a ajeitar, né? Sim, Somos advogadas, né? Como a Bruna já fez uma pequena apresentação, né? Eu sou advogada também, sou facilitadora em constelações familiares, né? Nós duas participamos da Comissão de Direito Sistêmico, né? Daqui da OAB Joinville, que a nossa linda presidente está até ao vivo aqui conosco, vai poder contribuir um pouquinho. E quando foi exatamente o que a Bruna falou, quando começou a quarentena, nós acabamos sempre trocando ideias, assim, né? Olha só o que está acontecendo aqui e ali. E uma das coisas que realmente notícia, né, que realmente saiu bastante, continua saindo, é sobre a questão do aumento da violência doméstica. E aí foi que nos chamou a atenção, porque nós
podemos também falar sobre o lado jurídico disso, mas o que a gente vem tratar hoje aqui não é só isso, e sim também o olhar sistêmico, né, de poder ver quais padrões que estão sendo repetidos ali, por que que a pessoa continua nesse ciclo, né, tentar dar uma explicação sobre isso, falar também um pouquinho com aquelas pessoas que às vezes olham a situação de fora e já tem um pré-julgamento, né, de que, poxa, mas por que que aquela pessoa não consegue sair? Nós, que muitas vezes não passamos pela situação, olhamos com um olhar diferente, então trazer um pouco também de uma outra visão, né, do que nós que não sofremos, como que a gente tem que tratar essas pessoas que estão sofrendo e estão passando por isso. Mas a gente vai fazer um bate-papo, assim, né? Vamos falar um pouquinho também a gente fez algumas enquetes, temos alguns resultados dessas enquetes e vamos trazer isso para vocês, porque, na verdade, a violência doméstica, ela acontece independente da gente estar percebendo, né? Claro que hoje, na questão do período em que estamos, isso está em mais evidência, pode-se dizer. Mas não significa, né, Bruna, que isso não acontecia antes também em grande quantidade, né? Talvez só não era retratado como está sendo retratado agora. Não era divulgado, não era falado tanto, né? Olha, né? Denuncie, se acontece com você. Muitas pessoas não sabem os tipos de violência, nós também vamos falar um pouco sobre isso hoje. Muitas pessoas não entendem o ciclo da violência também. Então, resolvemos fazer essa live hoje para poder esclarecer algumas dúvidas, né? Poder ajudar também, talvez, pessoas que possam se encontrar nessa situação e às vezes nem sabem que estão nessa situação, né? Então, nosso intuito realmente é de trazer um pouco mais de conhecimento, uma visão mais sistêmica, poder ajudar as pessoas que vão ver essa live. Sim. E até falar para o pessoal, né, se quiser já começar aqui no bate-papo e mandar perguntas, Sim, né? A gente tá aí com essa intenção de ter uma conversa mesmo, né? De hoje isso mesmo. à noite, então que seja um pouco mais tranquilo, né? Então, sintam-se à vontade para interagir também. Então, né, Érica, eu acho que a gente pode começar falando exatamente da violência, do ciclo da violência doméstica. Então, a Sim. gente viu, né, na enquete que bastante gente não conhece ainda o que significa o ciclo da violência, No né? meu também, mesma coisa. Muitas pessoas não entendem ainda como que funciona esse ciclo. Sim. E aí, assim, o que nós temos, né? Em um primeiro momento, a gente tem uma fase que se chama lua de mel, né? É uma fase de amor, de carinho, onde tudo tá lindo, onde o mundo é cor-de-rosa, né? Onde tem essa aparência de que tá tudo bem. E aí, com o passar do tempo, isso geralmente em relações de casais, né? Sim, Essa situação, ela vai tendo um aumento de tensão. E aí, nesse relacionamento, vai começando um aumento de tensão que podem vir por algumas violências que já são caracterizadas como violência doméstica, né? Que são a questão dos xingamentos, que já caracterizam uma violência de cunho moral, há outras violências que podem ser caracterizadas como violência psicológica. Aí começa esse isolamento dessa mulher, dessa pessoa que sofre, até que chega no pico desse aumento de tensão, que é uma violência que se chama o ato violento. Mas não é que não acontecesse, né? As outras violências, como eu acabei de sim. falar, a moral, a psicológica, né? A financeira, muitas vezes, mas quando tem esse pico, normalmente ele é caracterizado pela violência física, né? Ou às vezes chega num extremo, né, de ser até um feminicídio. É algo que, opa, chama atenção. Se a gente for olhar pelo violentômetro, né, quem trabalha nessa área de violência doméstica, a gente costuma trabalhar com violentômetro. Então tem exatamente essa escala. Tem a fase mais clarinha, tá lá no início, né? Começa esses xingamentos, essas falas de cunho machista, né? Você não vai sair com essa roupa, você não vai sair desse jeito, para que sair com as tuas amigas? Tá tão bom, né? Só a gente vai isolando. E daí isso vai aumentando gradativamente até que chega então nesse pico
da violência. E aí o que acontece? Normalmente, quando acontece isso, essa violência física, né, são procuradas as instituições. Então, muitas vezes tem que, inclusive, ir para um hospital, e aí essa violência ela é notificada, né? Ou se vai numa delegacia de polícia, fazer o registro, se procura advogado nesse momento. E aí se rompe por um momento essa violência. Só que muitas vezes é só por uma questão jurídica. E Sim. quando se trabalha, né, essas outras questões que estão nos contornos, né, que estão assim, a questão principalmente a psicológica, esse ciclo ele torna a acontecer. Então, muitas vezes, esse agressor, né, esse autor do fato, por ele ser na violência doméstica, uma pessoa próxima, né, porque a doméstica, ela pressupõe essas relações de convívio, ele vai voltar e ele vai falar assim, olha, eu vou mudar, tá tudo bem, cara, né, eu procurei ajuda, nunca mais vou fazer isso, e traz flores e fala, oi, Ana, tudo bem? Juliane, pessoal. A Ju também, boa noite, Ju. E aí, então, o que acontece, né? Normalmente, essa pessoa que sofreu a violência, ela tá nesse momento extremamente vulnerável, muito fragilizada por tudo que aconteceu. Sim. Especialmente porque já teve essa construção de violências, né? Então, muitas vezes já tá com essa violência psicológica muito forte instalada nela, né? E aí acaba acontecendo o quê? Acaba voltando para essa relação. E aí esse ciclo ele torna a acontecer. E isso vai acontecendo por muito tempo, né? E até eu estava vendo esses tempos a Dária Campos, que é uma pesquisadora, né, da área tanto da violência doméstica como do direito sistêmico também, e ela fez uma pesquisa que normalmente as mulheres levam de 7 a 9 anos para romper um ciclo. Esse ciclo e quando conseguem, né? Quando elas conseguem, ou quando o ciclo não é rompido com a morte, né? Exato. Que acontece também. Então, quando ela tem recursos para começar a tomar essa consciência, né, Érica, e buscar essa saída de romper. Então, acho que a nossa conversa vem muito no intuito também de trazer essas informações, esse esclarecimento do quanto é difícil para uma pessoa sair de um ciclo de violências, né? E por isso que a gente... Aqui eu não quero me atropelar muito com as palavras, já vou te deixar falar um pouquinho mais à vontade, assim, né? De já falar do não julgamento. Mas acho que a gente vai mais lá para falar um pouquinho melhor. Mas aí, essa repetição de padrões, ela também é vista de uma forma pela filosofia hellingeriana, né? E queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, acho bem importante já a gente ter começado falando sobre o ciclo o ciclo da violência, porque os dois caminham juntos, né? Tanto nós entendermos que temos o direito de poder sair disso e que existem medidas judiciais também que vão, né, devem estar ali disponíveis para poder nos proteger. Mas aquilo que a Bruna falou, que é muito importante, né, sobre... Tá, eu denunciei, eu fiz o que eu precisava fazer na questão jurídica. Mas se dentro de mim, né, se lá no meu inconsciente eu continuar com esse mesmo padrão, não vai acabar o problema no meu primeiro agressor ter sido preso ou eu conseguir uma medida protetiva desse agressor. Porque eu vou continuar atraindo padrões iguais, porque a questão está dentro, né? É lá dentro, é no inconsciente. Por quê? E aí que nós vamos começar a ir para o lado sistêmico. Nós sabemos, né, que pertencemos a um sistema familiar, né? Bert Hellinger traz essa visão do sistêmico, né? Do que é o pertencer. Nós pertencemos a um sistema familiar que vem com crenças, né? Com crenças que muitas vezes são crenças limitantes, padrões que já são seguidos de geração em geração. E quando nós nascemos,
nós também herdamos isso, né? Herdamos essas crenças, herdamos esses padrões e estamos dentro desse sistema. E inconsciente, porque eu acredito que ninguém consciente queira estar num relacionamento abusivo, inconscientemente nós atraímos relacionamentos abusivos. E a Ju até falou algo ali que até se sente culpada. Sim, a mulher, ela muitas vezes vai se sentir culpada. Por quê? Ela pode ter sido uma criança lá na infância que cresceu dentro de um ambiente que era gerido por violência, né? Em que a mãe, ou às vezes a avó, ou uma tia, alguém dentro daquele seio familiar sofria violência. Não só a física, mas como a psicológica ou outros tipos de violência. E aí aquela criança, ela cresce, né? Vamos trazer um exemplo assim. A criança, ela cresce convivendo dentro daquilo e escutando muitas vezes que é assim mesmo, não, que tudo bem, que só porque ele hoje estava um pouco alterado, só porque ele bebeu alguma coisa, mas que ele é um bom homem, que ele sustenta a casa, que ele não deixa faltar nada e que você tem que relevar, você tem que ser uma boa esposa, você tem que ser paciente, você não pode irritar seu marido. E aí essa mulher, ela cresce dentro daquilo e quando ela está na fase adulta, muitas vezes conscientemente ela pensa, não, comigo vai ser diferente. Eu não quero passar por aquilo porque eu não achava legal. Mas inconsciente, por pertencer àquele sistema familiar e pela boa consciência, que nós já até falamos de boa consciência em outras lives, né? Sobre a questão do pertencimento. Eu quero continuar pertencendo. Se eu agir diferente do padrão da minha família, eu sinto que eu não vou pertencer mais. E eu não quero deixar de pertencer. Eu não quero ser excluída dessa família. Então eu tenho que me comportar como todas as mulheres se comportaram dentro dessa família para continuar pertencendo. Então essa boa consciência de querer continuar pertencendo àquela família faz com que ela acabe reproduzindo o mesmo padrão, mesmo não querendo conscientemente, mesmo sofrendo por ver que está dentro daquela situação, ela não consegue sair, né? E aí como faz, né? Nós temos que começar a tomar essa consciência. E como que a gente toma consciência? É realmente numa busca de um autoconhecimento, de conseguir realmente entender que, poxa, mesmo eu agindo diferente, eu não vou deixar de pertencer, que é aí o que Bert chama de má consciência. Eu posso agir diferente do que agiu minha avó, minha mãe, minha bisavó, minhas tias, mas eu não vou deixar de pertencer, porque eu não posso ser excluída desse sistema. Porque eu tenho o direito de pertencer, mas não preciso ser igual, posso fazer diferente. Honro e respeito aquelas que vieram antes de mim e que talvez não tinham acesso a informações como hoje eu tenho para poder fazer diferente, mas não preciso continuar no mesmo padrão. Só que isso não é algo rápido também, né, Bruna? Não é algo que de uma hora para outra a pessoa pensa assim, ai, tá, eu tô sofrendo, eu acho que eu tô sofrendo violência doméstica. Eu acho que isso não é realmente um despertar, né? As coisas vão acontecendo, é uma conversa com uma amiga, ou às vezes até, né, uma conversa com a própria mãe, porque nós estamos em constante evolução, os nossos pais também. Às vezes você teve uma mãe que passou por isso e aguentou e sofreu, mas hoje ela pode também estar com uma outra consciência e de saber que, poxa, eu não gostaria talvez de ter sofrido aquilo lá atrás e não quero que minha filha sofra agora, e essa mãe também pode alertar essa filha para algo que está acontecendo. Mas é aos poucos, né? E do mesmo jeito que a gente fala sobre a mulher que cresceu, talvez dentro desse seio familiar que tinha essa violência, que sofria essa violência, a gente também tem que voltar para o olhar para o agressor. Dentro do olhar sistêmico, o agressor, ele também foi uma vítima da violência, nas maiorias das vezes. E a gente acaba tendo a tendência de olhar para o agressor e já não, ele faz porque, sei lá, quer. E não. É que é muito dolorido, né, Erika? É dolorido. É muito dor esse processo, né? É muita dor, porque o próprio agressor, ele também sente dor ao fazer aquilo. A gente pode, nossa, mas que absurdo, e só olhar para o lado da vítima.
mas também dói no agressor. Porque para hoje ele repetir esse padrão de violência que ele repete com a mulher, com a esposa, às vezes com os filhos, é porque já foi feito com ele também. E foi mostrado para ele que essa era a forma de demonstrar amor, que essa era a forma de demonstrar carinho, e que é dessa forma que se demonstra. Então, ele age assim, muitas vezes ele também não quer agir assim. Ele também não quer, mas ele também está sendo fiel ao sistema dele. A Ju colocou ali que existem mulheres muito extremamente fortes e até rígidas, e que talvez que se vê nessa posição e que se vê nesse ponto de imposições. Sim, isso não é só para mulheres que são submissas. Né, E que se veem só como submissas e que são passivas e que permitem. Gente, acontece com mulher também que é muito empoderada, mulher que é muito forte, mulher que tem personalidade forte e que muitas vezes vai negar que está dentro disso, não vai aceitar e não vai aceitar e vai negar por muito tempo e vai continuar dentro daquele ciclo que a Bruna explicou. Eu, por exemplo, quem diria que eu um dia entraria num relacionamento abusivo? E como eu já comentei com a Bruna e algumas pessoas mais íntimas sabem, eu já vivi. E quem me conhece sabe, eu sou uma mulher muito falante, muito forte, muito empoderada. Eu jamais imaginei que eu estaria dentro de um relacionamento abusivo. E estava. E estava e negava. E depois me culpava. Então, tudo é questão de padrão. Se existiu dentro do seu sistema familiar, existe, tem a possibilidade de acontecer com você. E você tem que procurar tratar. Primeiro, olhar para isso, e também temos que olhar para o agressor. A gente não pode só olhar para o nosso lado vítima, mas olhar para isso e conseguir, tomando consciência para conseguir ir tratando, gente. Isso é um trabalhinho de formiguinha, assim, ó, é pequenininho, é aos pouquinhos mesmo, para ir e digerindo, pode-se dizer, internalizando esse olhar. Uhum. Porque, como você diz, é muito a nível inconsciente, né? Quando você Sim. cresce dentro de uma família onde isso é o normal, né? Onde essas violências, elas ocorrem de forma quase como naturalizadas, né? E isso vai se passando ao longo da vida e aquela pessoa vai conhecendo aquele padrão familiar, né? Então, se é aquilo que ela conhece, também muitas Sim. vezes é aquilo que vai reproduzir, né? E aí eu penso que justamente, como você pontuou, assim, a sistêmica, ela traz esse olhar muito importante, principalmente para quem comete esses tipos de violências, né? Porque longe de querer justificar o cometimento, né, de uma violência contra uma mulher, mas é uma questão de olhar e permitir olhar para aquela pessoa, né, enquanto um ser humano e não como um monstro, né? Porque eu sempre digo isso. Quando a gente coloca essa face, esse estigma de monstro, a gente mascara, a gente não consegue Sim. enxergar tudo mais que está além, né? A gente fica muito ali naquela pessoalidade, ali naquela pessoa, aquela pessoa que tem o comportamento violento, ela que é a desviante, e isso aprendi muito já desde a criminologia, né? Quando eu estudei, porque quando você foca só na pessoa, você esquece que tem todos esses outros contextos que eles precisam ser observados. Então, não Sim. só essas questões de padrão, né, psicológico, que precisa ser tratado do padrão que foi repetido ao longo da vida, mas a contexto social também, né? Então, assim, por que que aquelas famílias também agiam dessa forma? Porque dentro de um contexto de uma sociedade patriarcal, né, que reproduz comportamentos machistas, essa também é uma forma de reprodução. Então, Sim. a sistêmica traz isso de muito interessante, de ampliar esse olhar, né, para além daquelas violências dentro dos seus núcleos. Então, ampliar para a gente buscar tratar essas pessoas para que elas tenham os recursos necessários para romper com aquilo, mas muito mais do que isso, tratar uma sociedade inteira, né? Então, a Sim. gente buscar os mecanismos
as novas formas de se tratar isso, de reivindicar, né, políticas públicas que olhem para isso, para que a gente tenha uma mudança de comportamento, né, de tomada de consciência de sociedade. E é lógico, como você falou do trabalho de formiguinha, esse é um trabalho ainda mais extenso, mas que a gente precisa falar, a gente precisa estar sempre atento, né? Porque senão a gente Sim, vai ficar sempre nessa de enxugar gelo, né, Erika? Porque daí a gente está sim. trazendo uma coisinha aqui, uma pessoa ali, e a gente precisa expandir, as pessoas precisam compreender, né, que não é normal, que não é normal a gente passar por essas violências. Vamos ver um pouquinho. Sim, eu estava Pode até olhando ali os comentários. estar A falando, Marcele, estou falando. a Marcele falou sobre algo importante e eu já vou falar do que a Juliana e a Amanda falaram também. Uhum. A Marcele falou uma coisa importante: onde há muita dor, há muito amor. E é verdade, gente. Dentro, principalmente desse olhar sistêmico, nós vemos em constelações, muitas vezes, e até em atendimentos individuais, né? Que caminha junto o amor e a dor. Onde existe muita dor, ali também existe muito amor e muitas vezes eu acho que tá travando a Bruna pra mim, gente. Me deem um ok aí, se voltou, travou. Ai, meu Deus, tá travando. Calma aí. Voltei? Voltou você? Eu tava bem? As pessoas estavam me escutando, será? Voltou? É engraçado E que agora? o meu vídeo. O meu não tava travado. E Mercúrio agora? retrógrado, Voltamos? É Mercúrio, gente! tem um monte de Ai, planeta voltou. a gente tem que lidar com isso. Então tá bom, vamos lá, continuando. A gente tem Vai que lá. olhar, isso que você falou ali no final da tua fala, é uma consciência coletiva, porque muitas vezes a gente traz aquele olhar de culpado e vítima, né? De algoz que tá lá batendo e, né? E a vítima. Só que nós temos que olhar o todo, porque até esse que é o algoz, ele também sofre. Ai, gente, eu Uhum. não tô aparecendo. É, Apareci, apareci. voltou. O que é o algoz também sofre. Também sofre. E Uhum. outra coisa que é muito importante falar, que daí entra. Vou só comentar sobre o que a Amanda falou, que ela disse que a mãe dela não passou por isso, mas a mãe dela alertou ela, né, que ela estava entrando dentro de um relacionamento abusivo. Olha, filha, olha o que está acontecendo aqui no teu relacionamento. Uhum. E olha como é importante, né? Nós temos esse nível de intimidade com as pessoas que convivem com a gente, para poder escutar também e entender muitas vezes que a gente vai estar dentro de uma situação que não é legal e que muitas vezes a gente não está aceitando que está dentro daquela situação e alguém pode vir e nos alertar, né? E normalmente mãe tem um olhar muito perspicaz para isso também, consegue detectar, né? E sobre as mulheres empoderadas e fortes e cheias de personalidade que também são agressoras. A gente também tem que falar sobre isso. Bruna, tu tá travando para mim e eu não sei se eu tô travando para todo mundo. E Quando eu agora? destrar, Eu não tô te escutando. Quando tu destrava, destrava tudo, né? pessoal que puder falar, né, qualquer coisa, vai monitorando a gente se está travando de novo. É, gente, vai monitorando, vai nos dando um feedback aí, porque esse horário abençoado, né? A gente tem que ter Eu tenho paciência. que mudar o horário. Mas Então, continuando falando sobre as mulheres, né? Não uhum. são só homens. E não é só na questão da violência física que pega para as mulheres. Nós temos que conviver muitas vezes com uma educação e uma criação de mulheres totalmente autoritárias, mulheres que se impõem, que elas têm a voz dentro de casa e que muitas vezes abafam totalmente a voz daquele homem,
que tá lá, daquele pai, ou muitas vezes só do companheiro, pode não ser pai dos filhos com quem ela está, mas isso também é um tipo de violência. Violência com os filhos, mulheres que determinam, você vai ser isso, você vai fazer aquilo, e jogam muitas vezes essa responsabilidade para cima desses filhos. E aí, uma menina que cresce, uma criança que cresce com uma mãe que a mãe manda, a última palavra é da mãe, a mãe faz, a mãe resolve. E aquele medo daquela mãe, eu tenho que ser como aquela mãe, eu tenho que agradar aquela mãe, eu tenho que dar orgulho para aquela mãe, eu tenho que fazer, né? E aquela criança, ela cresce olhando para aquilo que a mãe não olha e não trata, porque talvez não chegou a ela essa possibilidade também, né? E aí ela cresce, e aí ela vai começar a se relacionar. E aí como que ela vai ver o masculino? Honrando e respeitando esse masculino, se ela cresceu a vida inteira vendo o masculino ser menosprezado dentro da casa dela. Vendo a mãe ser a voz feminina, ser a voz mais importante. Não vai respeitar e vai se transformar numa mulher que também faz com seus companheiros. Que também é aquela mulher que manda, e que fala, e que impõe, que tem que ser tudo do jeito dela. E não vai conseguir, muitas vezes, até se relacionar, né? Vai ter dificuldade para se relacionar, porque daí assusta um pouco, né? Dependendo do homem com quem ela se relacionar, ou vai acabar atraindo homens muito passivos já para poder casar, né? Porque daí vem aquele homem que também sofreu muito na sua vida, provavelmente, a questão de humilhação e inferioridade, então é um homem mais passivo, mais fechado, mais calado, que vai aceitar essa imposição dessa mulher mais forte, mais incisiva, mais rígida, mais dura. Só que relacionamento a gente vai ter sobre isso? Aí a gente já pode ir lá pro assunto de relacionamento de casal, que a gente pode falar disso depois. Mas assim, a violência ela não tem que ser caracterizada só pela figura masculina, né? Existe a figura masculina também, e também existe violência doméstica com mulher, gente, batendo em homem. Inclusive, né, a gente trazendo para o aspecto jurídico mesmo, né, legal, a parte passiva são mulheres, né? Mas comete a violência são tanto homens como mulheres, não são apenas homens. Sim. Né? Então, isso é importante a gente falar. E algo bem triste, né, Bruna? É a questão dos homens, quando sofrem violência doméstica e se sentem coagidos de denunciar esse tipo de violência, porque eles não têm... Se nós, mulheres, hoje, quando sofremos algum tipo de violência, muitas vezes não gostamos do atendimento que temos nos órgãos públicos que temos que procurar, porque às vezes somos tratadas como, mais uma... daqui a pouco talvez volte pro agressor, os homens é pior ainda. Eles não têm essa acessibilidade tão fácil. Eles são julgados muito mais... Como assim tá apanhando de mulher? Eles não têm essa coragem, muitas vezes, de denunciar. Então é mais doloroso ainda. E só para pontuar, né? Sim, é isso, mas é só para ficar bem claro que o aspecto jurídico não é pela mesma via legal que vai ser tutelado, né? A Maria da Penha, ela é mulheres, tá? Mas a questão da violência, ela pode acontecer também, né? com os homens. Mas, enfim, tu voltaste um pouquinho num ponto que eu queria destacar, que é justamente essa do não julgamento, né? Que até a gente falou que ia comentar, que acho que é extremamente importante. Porque acabaste de dar esse exemplo, né? Às vezes a mulher chega na delegacia e ela não é tão bem recebida. E isso não é só na delegacia, né? Isso é pela família, isso é pelos amigos, isso é às vezes pelos advogados, às vezes pelos profissionais da saúde, enfim, aonde ela vai ter esse atendimento, muitas vezes ela é julgada, né? E aí volta nessa questão muito forte do que a gente inicia falando da repetição de padrões, né? Que não só é a repetição de padrões familiar, mas a repetição de padrão dela, que daí entra nessa questão do ciclo da violência, né? De uma pessoa que está nesse ciclo, que a gente já falou que muitas vezes leva de 7 a 9 anos para romper, né? Então, assim,
muitas vezes esse servidor, esse profissional que está acostumado a ver violências e que vê que as questões se repetem, ele já tem um pré-julgamento com essa pessoa que chega. Muitas vezes, né? Porque, inclusive, ele já atendeu aquela mesma pessoa. Ou está acostumado com vir depois e a pessoa querer retirar uma queixa ou algo nesse sentido. E aí, a gente tem que se atentar justamente para isso, né? Para não ter este pré-julgamento. Porque não é fácil romper um ciclo. Quando chega nesse ponto, a pessoa já está se sentindo tão isolada, né? Tão menosprezada, num sentido de que acha que não tem mais saída para aquilo. Muitas vezes, sofrendo uma violência também financeira. Então, assim, às vezes ela tem esse rompante, né, de denunciar porque sofreu uma violência física que foi muito agressiva. Mas, com o passar do tempo, se ela não tem uma rede de apoio, se ela não tem recursos, e ela começa a sentir dificuldades, né, até de se alimentar, né, ela vai buscar essa pessoa de novo. Né? Então, a gente tem que compreender todos esses contornos, né, que estão na violência doméstica, para exercitar justamente esse não julgamento. Aqui, trazendo o ponto da vítima, né? Depois a gente traz para o agressor de novo. Mas da vítima, assim, a gente cuidar, não revitimizar. Uma das decisões, né, que eu tomei quando eu quis ir para a advocacia para mulheres, né, focar nesse ponto, foi justamente isso. Porque eu via que as pessoas eu trabalhava antes em instituição pública, né, o quanto chegavam, assim, as mulheres extremamente vulneráveis e não recebiam esse acolhimento muitas vezes. E não estavam bem amparadas por uma rede de apoio para ir atrás desses seus direitos, né? Para tentar romper com esse ciclo. Então, eu fui para esse lugar justamente também com essa necessidade. E sabe o que acontece, Érica? Vem muita gente que já passou por outras dificuldades. Normalmente, homens. Né? Que não quero generalizar, mas muitas vezes por uma questão de incompreensão mesmo, né? E aí, como não se sente acolhida, pelo contrário, se sente julgada, às vezes vai buscar um outro profissional porque aquele não está olhando com esse olhar mais neutro para a situação imparcial, né? Que deveria ser o olhar do profissional, que nós, né, deveríamos sempre olhar dessa forma, mas a gente também não pode esquecer que em qualquer lugar são pessoas com crenças, com padrões, e que ela vai levar isso para a profissão dela também. A Juliane até perguntou ali sobre a questão se essas pessoas, né, que trabalham nesses lugares, então se elas não estão preparadas. Se você quiser responder, porque hoje a gente tem um movimento sistêmico muito bonito em muitas profissões, principalmente do direito, né? E totalmente não estamos preparados, mas já começou um movimento, né? De se tratar diferente, né? De se ter um olhar diferente para a vítima e tanto para o agressor também, né? Que vem naquele contexto que a gente falou também de consciência coletiva, né? Então, mudança de padrões, né? Os movimentos sociais, especialmente feministas, têm um papel muito importante nisso, né? Então, a importância desse olhar. E aí as instituições começam também a se adequar. Hoje a gente tem rede também, né, de enfrentamento às violências. E esses temas são muito discutidos para justamente se buscar esse maior acolhimento, né? Sim. Tem ali um comentário, não sei se você quer ler ali da Rúbia. Ela tá falando que ela passou por isso, que ela viveu um relacionamento, que ela passou por agressões e sofreu violência e teve, né, uma situação em que ela realmente sofreu a violência física, né? E foi, né? E foi procurar, foi fazer o boletim de ocorrência e tudo mais. Ela se sentiu tratada com descaso, como se fosse só mais uma
que estava ali, né? Tipo, mais uma que eu tenho que atender. Sentiu falta exatamente disso que a gente está falando, desse olhar, Sim. desse acolhimento, né? Uhum. E o que eu acho importante falar é que existem muitas mulheres em situações de vulnerabilidade que passam pela situação da violência e que, né, muitas vezes, por não ter exatamente isso que a Bruna falou, não ter esse amparo, elas muitas vezes retornam, né? Sim. Para situação onde elas é o único lugar que tem para retornar, né? Muitas vezes pode até ter a medida protetiva, mas Uhum. medida protetiva, né? Ele não pode se aproximar a 300 metros, mas e se ele se aproxima? Eu faço o quê? Quem que tá ali? Quem que me dá um respaldo? Eu não tenho. Mas a gente não pode pensar que isso só acontece também nessas questões de vulnerabilidade, muitas vezes até financeira. Existem Sim. muitas pessoas que têm condições financeiras boas, mas estão vivendo violência diariamente, seja emocional, seja, né, psicológica, chegando na Uhum. física, moral, patrimonial, muitas vezes, porque existem muitas mulheres que se encontram dentro de um relacionamento e são totalmente dependentes Uhum. psicologicamente, emocionalmente daquele companheiro. Porque a violência é muito difícil um homem que ele já chega e bate na cara da mulher, na primeira, né? Uhum. Pá, um tapa. Ela começa normalmente como? Psicológica, né? E ali, essa violência, ela vai ganhando força, de que você não vai ser feliz com ninguém, ninguém vai te tratar como eu te trato, eu faço isso porque eu te amo, você precisa de mim. Se você me largar, ninguém, você não vai conseguir ninguém, você vai ter que voltar para mim, daí eu não vou te querer. E vai, e vai, e vai. E muitas vezes a mulher, ela tem até condições financeiras de sair daquilo, mas ela não consegue. Ela não Porque é consegue por emocionante. causa da dependência emocional, que é onde mais pega. E ela precisa de ajuda e de tratamento. E quando a gente fala aqui de meios, também é terapia, gente, também é psicólogo, né? Também é tratamentos para poder cuidar desse interno, né? De você conseguir entender que você precisa se amar, do amor próprio, antes de você amar um companheiro, né? Então Uhum. não é só o dinheiro que mantém uma pessoa vítima de violência, é também o emocional, o depender do outro, de achar que eu vou morrer se eu não tiver o outro, então eu prefiro apanhar, eu prefiro ficar. Talvez a culpa é minha mesmo, eu acho que eu provoquei, eu vou tentar não falar daquele jeito, eu vou tentar não vestir aquela roupa que ele não gosta. A carência, a Juliane está falando ali sobre a carência, muito da carência também. De Uhum. muitas vezes eu não saber quem eu sou e eu permitir que uma outra pessoa diga quem eu sou, como eu tenho que fazer, como que eu tenho que me portar, né? Me deixa dentro dessa violência toda que muitas vezes eu não quero estar, mas eu também não consigo sair. Sim. E daí quando você fala, né, que tem que se ficou com a tela apagada. Isso, voltou. Gente, eu não sei o que está acontecendo. Deve ser mesmo. Mas enfim, quando você fala, né, dessa questão de que a ajuda ela tem que ser também psicológica, né? É isso que eu digo também da gente não mirar só na resposta punitivista, né? De penas. Então, Sim, quando a gente fala dessas dores, que é muito forte, muitas vezes a gente olha muito para um respaldo jurídico punitivista, no sentido de, eu quero que aquele agressor passe 1000 anos na cadeia, né? E muitas pessoas, sim, às vezes, de penas altas e de que isso. Mas a gente, pela nossa conversa, acho que já dá para perceber que essas não são né? Não que não se deva ter a responsabilidade, ela é necessária, mas a gente sim, precisa olhar para esses recursos também e precisa integrar, né? Então, não precisa ficar só no campo do a pessoa que vai sozinha que tem que ter essa consciência para ir também no psicólogo. Não, muitas vezes é muito difícil, né? Não só financeiramente, mas assim, de entender de que precisa disso, né? Mas das próprias instituições de criar esses projetos, né? E aqui, como a gente fala também um pouco de constelações familiares, já tem lugares que fazem oficinas, né? Nos próprios fóruns, né? Enfim, outras instituições, para a gente trabalhar
com toda essa questão que ocorre também, né? Para romper realmente os padrões, para tomar e focar também no preventivo, né? Na educação, na cultura. Sim, Por que que as pessoas reproduzem essas falas, né? Que vão violentando, que vão podando, né? As mulheres, né? sim, E os homens também, né? Na sua sim. sensibilidade, nas suas performances. E aí, se eu não tenho espaço para expor talvez a minha sensibilidade, né, a minha emoção, eu vou descarregar, né, de uma outra forma. Então, essas questões, elas são muito importantes, né? Quando Sim. É, quem que compartilhou com a gente ali a Rúbia, a violência que sofre na delegacia também, não. Então, é isso que a gente uhum. precisa trabalhar muito nesse foco da educação, né? Porque são pessoas ali na instituição trabalhando, né? São pessoas que estão lidando com outras pessoas. Que Então, também tem suas falhas, suas crenças, as suas dificuldades. E a gente também, já que a gente fala de não julgamento, a gente também não tem que, né, sim, de condená-los, onde né? onde trabalhou. Então, isso também tem que ser trabalhado, também tem que ser olhado, né? E eu vejo que isso caminha, né? Vem uma para ter um espaço, né? Para ter um lugar, tem muitos projetos Sim, do cuidado, quem cuida, né? Porque a gente não pode perder a confiança nas instituições, né? Acho que esse é um recado importante também, de que sim. a gente não deixe de procurar ajuda, porque talvez Eu acho que travou. essa Travou, Bru, rede de repete. apoio primeiro seja de uma confiança, seja de, né, de advogado de confiança, de um psicólogo da própria área, e por isso a gente, né, trabalhar tanto no não julgamento para a gente ser essa rede de apoio também para quem precisa, para que a pessoa possa, Sim, ok, talvez eu até vá passar por uma violência ainda institucional, mas eu tenho alguém do meu lado, né? Então isso acho sim. que dá um pouco mais de força. Dá sim. Não, e é muito importante isso que você falou sobre a questão de não é só penalizar. É, dentro do olhar sistêmico, em nenhum momento nós estamos falando aqui que, então tá, então eu tenho um padrão, talvez familiar, e sigo, né? Cresci dentro disso, e hoje entendo um pouco melhor, então, que pode ser padrão familiar. Então eu tenho que aceitar? Não, em nenhum momento a gente está falando isso. E a visão sistêmica também em nenhum momento protege. Não é a questão de proteger e justificar a agressão. Não, a Uhum, responsabilidade por tal agressão, a pessoa vai ter que suportar essa responsabilidade, né? Existem as penas que ela vai ter que uhum, suportar pela atitude que ela teve. Mas nós não podemos olhar pelo olhar sistêmico de só, não, então tá, então joga lá na prisão, fica lá preso e pronto, ele vai sair de lá e ele já vai entender que ele não pode mais fazer aquilo. Não, sofre a vítima aqui fora, porque se ela não conseguir ter uma nova consciência, ela vai achar um novo companheiro que vai agredir, vai, se ela tiver esse uhum. padrão, ou se ela tiver o padrão de ser agressora, ela também vai continuar entrando em relacionamentos e repetindo o padrão. Só que o agressor, mesmo preso, ele também precisa ser tratado, né? Ele também precisa conseguir ter essa nova consciência para que ele também consiga romper esse ciclo da violência, esse ciclo de ter que agredir. Porque o que você falou ali é muito importante. Homens que são podados, normalmente, que não podem expressar seus sentimentos, que não podem demonstrar sua sensibilidade, que não podem chorar. Homem não chora, escutam na infância que homem não chora, isso não é coisa de homem. Crescem e muitas vezes demonstram isso de não poder ter colocado para fora o seu sentimento, de chorar quando teve vontade de chorar, porque simplesmente estava triste. Poxa, o que que tem? Se mulher chora, por que que eu não posso chorar? Ele coloca para fora muitas vezes com violência.
Então, esse homem, ele sofre também. Porque muitas vezes, na forma da violência, ele tá querendo mostrar, me veja, olha pra mim, eu também tô sofrendo, também tem Sim. dor aqui dentro. Tem muita dor aqui dentro, eu também quero, eu não quero fazer isso, mas é o único jeito que eu sei fazer, pra mostrar que eu preciso ser visto, que precisa ser Uhum. tratado algo aqui, né? Então, E o a gente não ah, pode focar só nisso. sim. E esse tratar, né, Érica, também é importante desmistificar que ele não é fácil. Ele exige Não, para tudo isso, para toda essa dor do seu sistema, do sistema da outra pessoa, da outra pessoa. né, que lhe cometeu. Assim, isso é muito mais forte, muitas vezes, do que a própria punição. Tem gente da cadeia, por exemplo. Tem gente que talvez Sim, preferiria ir para lá do que se conectar com essas questões. Sim, a Marcele diz isso aparece nas rodas de JR. Sim, eu sou facilitadora em justiça restaurativa também. E é bem isso, esse lugar de assumir essa responsabilidade pelo que fez e olhar, sim, eu realmente fiz tudo isso, né? Eu causei toda essa dor, né? Isso é muito difícil. É muito difícil de sim. olhar. É A muito, pessoa muitas vezes não quer estar nessa posição. ai, vamos cuidar, coitadinho, né? Coitadinha. Vamos cuidar da sua criança aqui, de como foi. Não, isso é sério, Não. isso é forte, né? Entrar em E, conexão com a nossa e criança a Marcele, é o que mais dói. sim, sim. É só para não deixar passar também, né? Fala. A Marcele comentou também do projeto aqui em Joinville, da DPCAM, que já teve também, inclusive quando a gente estava falando, né, de cuidar de quem cuida, teve um projeto nesse sentido que foi pela Comissão de Direito Sistêmico aqui de Joinville, né? E foi trabalhado justamente com os funcionários, né, para ter esse olhar para Sim, eles com essa sensibilidade sensibilidade. também. Exatamente. E aí, Érica, eu acho que a Eu não tô te escutando, eu vou esperar voltar porque tá travando. gente agiu para o final, porque pelos meus Sim, cálculos aqui é faltam muita uns 15 coisa para minutos. falar. Eu não tô te escutando, Mas Bruna. assim, agora no final a gente falou de criança, você mencionou Tá criança de travando. novo, só Não, só um pouco da tua voz, mas a imagem não. Vamos lá, vamos ter um pouco mais de paciência que vai dar certo. Voltou, voltou. eu queria Não tô te criança, escutando. né? Já que a gente entrou rapidinho. Não tá ouvindo nada? Agora sim. Escutei criança, veio Sim, criança, eu já tô. não Pronto. querem que eu fale sobre a criança, mas eu só queria falar uma que, que me lembrei agora, né? Que geralmente os maiores conflitos, né, da nossa vida adulta, eles são reivindicações da nossa criança ferida, né? Sim, Então, assim, não aqueles pequenininhos do dia a dia, né? Aquelas coisas banais, assim. Mas esses conflitos maiores geralmente têm a ver com isso. Então, é sim, importante olhar para isso, né? A gente trabalhar para justamente conseguir transformar, né, sim. essa conduta. Até porque se a gente for analisar, a maioria das pessoas hoje ainda vive nessa criança e nem percebe aquela criança que, aquela pessoa muitas vezes que se vitimiza demais, ainda tá naquela criança que está reivindicando algo que aconteceu, né, naquela infância. Só que hoje somos adultos e nós temos que ter esse despertar de consciência para tudo bem, aconteceu comigo, aconteceu, não foi bom, não foi bom, mas eu posso fazer algo, né? Eu não preciso ficar nessa posição de, de vítima para o resto da minha vida. Até porque é algo importante que também a gente trabalha com as mulheres vítimas de violência, quando nessa questão de constelações familiares. De tirar essa mulher do lugar de vítima, de se ver só Uhum. como vítima daquela situação e ser a coitadinha o resto da vida. Ela tem que sair desse lugar, olhar para a É, situação, não e entender o que aconteceu, mas
entender que o outro tem responsabilidade, eu não posso, eu não tenho poder nenhum sobre a atitude do outro, e o outro vai ser responsabilizado por aquilo. E uma outra coisa muito importante, gente, dentro da visão sistêmica, a gente não trabalha essa questão do perdão. Ah, não, vamos perdoar o agressor e conviver. Não, nós olhamos, entendemos, interiorizamos isso lá dentro, isso se assenta ali dentro, só que o outro vai ter a responsabilidade pelo que ele precisa ter responsabilidade, né? E eu terei responsabilidade também, se no caso eu sou a mulher super empoderada e agressora também, eu também tenho que ter essa responsabilidade. E tá nesse lugar de responsabilidade é o mais difícil, porque a maioria das pessoas fogem disso. Nós fugimos também, muitas vezes, porque dói ser adulto. Dói ter que viver vida de gente grande e assumir as responsabilidades dos atos que você faz, que muitas vezes não são bons, que ferem, que machucam os outros. Dói? Então é um trabalhar doloroso, que você muitas vezes vai entrar em algum trauma, em alguma ferida, e aquilo ali vai repercutir por muito tempo. E a Marcele falou algo agora bem importante: 50% de cada. 50% de culpa para cada. Claro, né, gente? Quando a gente entra numa questão de violência física, né? Onde que está os 50% da mulher? A pessoa pode se perguntar. Mas ali já é o extremo, né? Mas a gente tem que, quando entra num relacionamento de casal, até para eu chegar nessa violência física final, essa mulher, ela também deixou que esse limite fosse ultrapassado. Então é aí dentro disso que a gente fala da questão da culpa de cada um. Cada um tem a sua parcela. E que pode ser de um sistema também, né? Não necessariamente a gente tem que... não pode ficar olhando estritamente para aquela questão que ali ocorreu, né? Para falar desses 50%, acho que dava outra live, né? Que é bem complexo. Dava outra. Muito complexo. Mas, Érica, como tá acabando, eu te agradeço muito. Tô no teu canal, né? Mas como eu vou fazer... deixar agradecer também. Mas te agradeço muito por esse bate-papo, pela conversa. Um tema bem importante pra gente falar sempre. Agradeço as pessoas que ficaram aqui com a gente, estavam com a gente até agora, pela interação. E só uma mensagem também no final, acho que nesse sentido, assim, dos 50%, e que você falou que a gente sempre trabalha a gente, né? Sim. Eu lembrei de uma fala do Juan Garriga, né? Que ele diz no livro dele, um livro que eu tenho que é o Nos Faz Bem, que é maravilhoso, que ele diz, né? Ninguém tem o poder de nos fazer felizes. Ninguém tem o poder de nos fazer felizes. Mas ninguém tem o poder também de nos fazer infelizes, né? É tudo com a gente. Então, é tudo conosco. Érica. Eu agradeço, porque, né, a gente já estava querendo fazer isso há um tempo, conciliou as nossas datas. Foi muito bom poder trazer um pouco mais de consciência para as pessoas do que é a violência e do que são as repetições de padrões. E só complementando o que você falou, né, gente... tudo começa por nós. Tudo começa por nós. Tem que ser por nós. Então, que a gente possa ter esse olhar de primeiro eu preciso me tratar para eu conseguir também contribuir para o coletivo. Então, gente, um abração para todo mundo, uma boa noite para todo mundo. A gente gostou muito de ter vocês aqui com a gente, né? Compartilhando aí os questionamentos. E até uma próxima. Até uma próxima live. Um abraço, gente.